Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês, meus queridos? Então vamos para a nossa aulinha de filosofia. Nós vamos continuar falando sobre a temperança, sobre o que Aristóteles dizia sobre essa virtude, que ele dizia que nós temos sempre que buscar a justa medida ou o meio termo, não pecar nem pela falta e nem pelo excesso. Nós sabemos que os desejos nos movem para além daquilo que somos. Desejar nos motiva a buscar algo que ainda não alcançamos. Por exemplo, uma conquista intelectual, material ou física. Quando desejamos algo, queremos satisfazer essa vontade. E se isso não ocorre, seja por falta de ação, de recursos ou até mesmo de tempo, surge uma insatisfação. E como vimos, Aristóteles dizia que nós devemos ser temperantes e não errar nem pela falta e nem pelo excesso, buscando sempre a justa medida, ou seja, o meio termo. Além disso, ele ainda afirmava que quando uma pessoa ela não realiza os seus desejos, ou quando alguém se opõe a essa realização, pode surgir um sentimento negativo, o qual ele chamava de cólera. Então, esse sentimento negativo, essa raiva, ele chamava de cólera. Quando nós somos tomados por esse sentimento, é possível agirmos sem pensar, tomando atitudes das quais podemos nos arrepender depois. Ele dizia ainda que nós não temos domínio sobre o surgimento da cólera e nem de outros sentimentos, mas nós temos o poder de controlar a sua duração. Ele dizia que o antídoto para a cólera, ou seja, o tratamento, segundo ele, seria a calma e a tranquilidade, ou seja, quando somos tomados por esse sentimento negativo, por essa cólera, podemos respirar fundo, nos acalmar e esperar a mente e o coração esfriarem. O curioso de tudo isso é que, depois de 23 séculos, com todos os avanços tecnológicos na área da saúde, da psicologia, da neurociência, eles ainda concordam com esse pensamento. Um exemplo é o psicólogo estadunidense Daniel Goleman. Ele afirma que o autocontrole sobre as emoções arrebatadoras, como a raiva, é fundamental para o nosso bem-estar. Então, ou seja, controlar essa raiva, essa ansiedade, esse impulso é fundamental para nosso bem-estar, para o nosso próprio bem. E assim como Aristóteles, ele dizia que não temos como controlar o controle de tais sentimentos, mas que nós podemos controlar e decidir qual será a duração dos mesmos. Além disso, há neurocientistas que se aproximam do pensamento de Aristóteles, afirmando que a calma é o remédio para a raiva. E agora vamos assistir, meus amores, um videozinho que complementa, que faz um apanhado sobre essa visão de Aristóteles e de alguns cientistas e psicólogos até hoje. Aristóteles nasceu por volta de 384 a.C., no antigo reino grego da Macedônia, onde seu pai era médico da realeza. Ele se tornou o mais influente filósofo de todos os tempos. Seu primeiro grande trabalho foi ser tutor de Alexandre o Grande, que depois de suas lições saiu e conquistou todo o mundo conhecido na época. Eu sou Paulo Rafael e no episódio de hoje do Superleituras veremos as lições para a felicidade segundo Aristóteles. Aristóteles era fascinado por como a realidade funcionava. Desde o movimento da natureza ao nexo de causalidade existente entre todas as coisas, chegando a formular a filosofia primeira que buscava sustentar o princípio primeiro de todas as coisas, ou seja, o motor imóvel, chamado posteriormente pelos cristãos de Deus. Vamos verificar dois ensinamentos éticos de Aristóteles. Primeiro, a felicidade está na virtude, justa medida. No livro Ética Nicômaco,
Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma vida boa ou não. Esse livro é profundamente atual e nele se encontram paradigmas insuperáveis. Ele percebeu que todas as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas ações. Ele propôs que devemos nos concentrar em identificar quais são as ações chamadas de virtudes para que possamos estimulá-las em nós. Aristóteles concentrou-se em 11 virtudes: coragem, temperança, liberalidade, magnificência, respeito próprio, paciência, veracidade, humor, amizade, modéstia. Aristóteles também observou que cada virtude parecia estar entre dois vícios, entre a falta e o excesso. É o que ele chamou de justa medida, entre dois extremos de caráter. Por exemplo, no livro 4 da Ética, Aristóteles observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar. Saber como manter uma conversa é um dos ingredientes chaves de uma vida feliz. Aristóteles reconheceu que algumas pessoas erram nisso por não possuir um sutil senso de humor. A pessoa entediada, alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social porque não contribui com nada e se ofende com tudo. Porém, outros levam o humor aos extremos. O bobo não resiste a uma piada e não poupa nem ele mesmo, nem qualquer outra pessoa, desde que ele possa dar risada e dizer coisas que um homem educado jamais sonharia em dizer. Então, a pessoa virtuosa é a que está na justa medida entre os dois extremos, nem ranzinza, nem zombador, mas espirituoso e discreto. É difícil mudar um comportamento, mas a mudança é possível. Virtude moral é resultado de hábito, diz Aristóteles. Segundo tema, guiar-se pela sabedoria prática, frônesis. Sendo o meio termo a preferência nem pelo excesso nem pela falta, para isso é necessário deliberar bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática, que em grego é frônesis. O objetivo do saber prático é atingir a felicidade. A pessoa deve ser guiada pela frônesis através da deliberação de uma escolha para chegar à virtude ou excelência. A frônesis é uma virtude que faz com que o ser humano possa calcular por meio do raciocínio sobre o que é bom e útil para uma vida feliz. A frônesis não é uma arte, nem uma ciência, mas é um estado habitual verdadeiro, raciocinado, que dirige a ação do ser humano e tem por objetivo as coisas boas e más para o homem. Para que o ser humano possa ter ações excelentes, ele precisa compreender as finalidades das ações e saber se os meios para alcançá-las são os mais aptos. Por exemplo, se eu desejo num prazo de 1 ano estar fluente em uma nova língua, ou desejo nessas próximas férias ler pelo menos 3 livros, preciso calcular os meios para isso. Ou seja, preciso estudar todos os dias 1 hora dessa língua e colocar uma meta de 40 páginas por dia durante as férias. Assim conseguirei alcançar os meus objetivos. A felicidade não está em falar uma nova língua ou ler mais livros, mas ser virtuoso, ser fiel ao propósito, pensar como realizá-lo, escolher de realizá-lo, criar um hábito, que é o exercício diário. Para isso, preciso ter em mente que para alcançar algo maior, preciso renunciar a uma felicidade momentânea, como deixar de jogar videogame, não assistir uma nova série no Netflix ou evitar de olhar o feed do Facebook por 30 minutos. Sem a frônesis, nós aqui do Superleituras já teríamos desistido de fazer esses conteúdos de qualidade para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Então, dando continuidade a esse tema sobre essa temperança, vamos falar mais um pouquinho sobre liberdade. Quando nós pensamos em liberdade, é comum associá-la ao querer. Chega-se a ponto de relacionar a liberdade à satisfação imediata e ilimitada dos nossos desejos. Além disso, a apresentação constante de bens materiais de forma tão atrativa pelos diversos meios de comunicação pode nos motivar a querer ter o que não possuímos. Assim, o consumo em grandes quantidades, contínuo e sem reflexão, ou seja, o consumismo, torna-se um comportamento frequente. Sendo assim, nós podemos sofrer muitas influências do meio que nos rodeiam ou até de pessoas famosas
aquelas a quem nós somos muito fãs, os nossos ídolos, que muitas vezes nos levam a querer ser como eles, ter comportamentos parecidos, gostos e ideias. E essas ideias, esses gostos, passam a mobilizar as nossas ações e as nossas escolhas. Dessa forma, nós observamos como os outros são e definimos como nós gostaríamos de ser. E muitas vezes queremos até ser melhores, estar acima dos outros, ser invejados, estar no centro das atenções, almejando que todos os olhares estejam voltados para nós. E o nosso querer, ele pode ser tão valorizado que chega a nos colocar acima dos demais, julgando que somente nossos desejos merecem atenção e que todos eles devem ser satisfeitos, devem ser realizados. Nessa situação, a ideia de liberdade passa a ser associada à afirmação eu quero, como se o fato de querer fazer algo bastasse para fazê-lo. Diante disso, vale a pena refletir sobre algumas perguntas. Vocês acreditam que a liberdade é a completa realização dos nossos desejos? Que para sermos felizes nós temos que realizar todos os nossos desejos? Ou que apenas a busca por esses desejos ou a não satisfação de não conseguir realizar um ou outro não será motivo suficiente para nos deixarmos tristes? E será que os desejos nascidos por influências de pessoas famosas, pessoas da mídia, eles são realmente nossos? Ou é apenas um querer ser igual aos outros, querer ter tudo que os outros têm? Querer algo é condição suficiente para que esse desejo possa ser satisfeito? Apenas o querer já é subsídio suficiente para a realização de tal desejo? Com base em tudo isso que nós falamos até o momento, sobre os nossos desejos, sobre a temperança, sobre a influência da mídia na nossa vida, vocês irão responder o exercício 1 e 2, registrando ali nas linhas palavras que se relacionam ao querer, por exemplo, o consumo, a necessidade, e completar a lista ali com algumas palavras que a tia vai estar passando para vocês no exercício número 3. Por exemplo, coisas supérfluas estão relacionadas ao querer, o excesso, o poder, o vício, a manipulação, o consumo, como nós já citamos anteriormente, talvez a necessidade ou o achar que tem essa necessidade. E por último, vocês irão refletir sobre a questão da imagem e encarar o desafio proposto a seguir. Vocês acham que, levando em conta tudo isso que nós conversamos, sobre a importância de sermos temperantes, de encontrar um meio termo, não pecar nem pela falta e nem pelo excesso, é possível rever os nossos hábitos de costumes, os seus hábitos de costumes? E um desafio: utilize as reflexões realizadas até aqui para melhorar seus hábitos de consumo nas diversas situações do seu dia a dia, tá bom? Então fica a dica. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau!